Muito bem, muito obrigado. Se calhar, pegando precisamente esta última frase que a Rita estava a dizer sobre partilharmos os bons exemplos, acho que é inspirador, é importante ver, e é o que vamos ver a seguir no exemplo que se seguirá também, entidades de referência que trabalham afincadamente num projeto como estes. Um projeto num sentido amplo, uma preocupação de integração, uma noção de que estamos todos, qualquer um dos três reforçou o conceito de desmistificar esta ideia em relação às pessoas, apanhando também um bocadinho aquilo que eu falava, de que de facto estamos todos juntos, não é este com um catálogo, é este como mais outro, e ver entidades que trabalham há 30 anos, como a CIRE, que o Juan José fez o favor de nos trazer aqui, ou entidades como a Fundação La Caixa. E permita-me aqui, a propósito de inclusão, deixar uma palavra de agradecimento. Foi talvez a primeira vez, e sem prejuízo do esforço do Juan José, que vi um espanhol a falar português. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Foi de facto fantástico. Muito obrigado pela sua capacidade de integração. Deve ser assim que nós soamos quando falamos espanhol também. Mas é isso mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. E depois a Rita, que tem um pé em Portugal, outro em Espanha e outros também pelo mundo fora, neste trabalho todo com a Delta, e não só, também com a Adega Maior, embora aqui estejamos especificamente a falar da Delta, mas de facto uma empresa de referência, com história, com um papel. Isto é muito importante nós vermos isto, para aprendermos com as pessoas. A partilha foi outra das expressões que foram faladas aqui. O Jaume enfatizava, não é sozinho, é partilhando, aprendendo o que é que aquele senhor que está há 30 anos a ajudar a integrar, eu posso apanhar boleia dele, o que é que nós apanhamos com estas pessoas que trabalham esta ligação entre um lado e outro. Nós, de facto, precisamos mesmo uns dos outros. Não é uma questão de dar uma abébia, estão a ver? Não é uma questão de ser bonzinho. Não é uma questão de um extra. É nós precisamos mesmo, é quebrar esse tal estigma. E, no fundo, uma frase de um senhor que foi considerado o homem mais amado em França no século XX, conhecido por Abbé Pierre, e diz: não sei se o século XXI será um século fraterno, será um século religioso, mas terá de ser um século fraterno ou fracassará. Reparem, a força destas palavras, que é muito importante, é que fraterno é importante perceber o que estamos a falar. A Rita disse um conceito muito interessante, dos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, e ela falou com naturalidade sobre isso. Eu tenho o privilégio também de conhecer mais próximo o Grupo Delta, por outros eventos a que me associei, mas enfim, eu diria que é conhecido de todos nós. A Rita disse, o pilar do ambiente e o pilar social não podem ser fustigados pelo pilar da economia. Isto é, o pilar da economia não pode viver à conta dos outros dois. E normalmente nós pensamos, isto tem que ser um negócio que dá guita e depois a seguir eu faço uma fundação para ajudar as criancinhas. O conceito não é este. O conceito é, de facto, naquela que é a nossa atuação, no nosso dia-a-dia, incorporarmos, para usar a expressão do projeto de La Caixa, é incorporar esta versão no nosso dia-a-dia. Não é um extra que nós fazemos depois do horário. Não é um extra time. É algo que está integrado nesta nossa forma de ver. Por isso é que ele diz, fracassará. Uma das palavras que os 3 reforçaram, em particular o Jaume e o Juan, foi a continuação. Nós precisamos que continue e não podemos continuar a acumular este lastro, estão a ver? É trazê-lo connosco, é torná-lo útil. E isso faz-se através desta dita fraternidade, que é importante perceber o que é que estamos a falar quando falamos de fraternidade. O Juan e o Jaume falaram da partilha, de aprendermos uns com os outros para integrar. Não é um fraterno, repito mais uma vez, de bondoso ou de condescendência ou com alguma superioridade. Essa é que é a diferença, porque nós precisamos mesmo uns dos outros. Aprendi há uns anos que os ouriços caixeiros, os ouriços terão sobrevivido a uma fase de gelo no planeta porque se juntaram uns aos outros. E foi o calor dos corpos que permitiu a sobrevivência da espécie. Agora, temos de convir que dormir encostadinho a um ouriço caixeiro é manhoso. Pica, claro que pica. Custa, claro que custa. Os riscos que o Rui nos trouxe no princípio, quando recordava a questão do Kipling mais uma vez, tem riscos? Claro que tem. Mas sem eles, fracassaremos. É bom perceber que dependemos todos uns dos outros. Ao contrário do que possamos pensar. É bom ter essa noção.
Tolentino Mendonça, num livro interessantíssimo que recomendo a todos, um livro muito pequenino que se chama Corrigir os que Erram. Ele diz: só acontece a correção fraterna quando a preocupação pelo pecador se sobrepõe à preocupação pelo pecado. Isto é, pelo faltoso se sobrepõe à falta, pelo criminoso se sobrepõe ao crime. E retomo por onde começámos, por onde o Rui nos deixou no seu primeiro I. Qual é a intenção do nosso sistema? Recordar o que é que nos moveu no princípio, quando alguém cometeu alguma coisa e há um sistema penal que é aplicado. A intenção da pena e da correção é, no fundo, a reinserção. Recordar este tema. É por aqui que começa, não é aquele tal muro que a gente não sabe o que é que se lá passa e que, de facto, temos um estigma sobre ele. Eu, como vos disse no princípio, aconteceu-me com um grande amigo de infância e eu lembro-me daquilo, caiu-me tudo ao chão e pensar, pá, agora, pronto, acabou a vida dele, o que é que vai ser daqui? E ele continua, porque há uma continuação. E não podemos é deixar que essa continuação não tenha, mais uma palavra fundamental, que disse o Jaume, dignidade. E por isso esta preocupação estar acima disso. Pela pessoa. Na Delta, tinha tido conhecimento até por outras razões, a Rita falou só en passant, mas acho fundamental. É salário igual, trabalho igual. Reparem que não é vou aproveitar economicamente esta circunstância que me dá um jeitão. É completamente diferente. É a dignidade pelo trabalho. Aliás, quando colocaram esta questão à Delta, permites-me esta em confidência, disseram assim, desculpe, não estou a perceber, mas desconto do quê? Se eu faço o mesmo trabalho que eu faço. Isto nem foi com a Rita. Portanto, se faz o outro trabalho que a outra pessoa faz, é para pagar igual. Isto chama-se dignidade. Chama-se trazer às pessoas o sentido, o gosto de voltarem a viver e a ter esse dia-a-dia que nós precisamos de o ter. Eu diria, precisamente, o trabalho socializa, disse o Jaume. É verdade. Às vezes é uma chatice ter que acordar para vir trabalhar, mas tem outra palavra que ele usou, rotina. Traz-nos ao dia-a-dia. Traz-nos aos momentos sociais que nós precisamos para sobreviver como pessoas. E nessa intenção é, de facto, aproveitarmos a muita capacidade, que o Rui falava da incapacidade que pode existir, mas as capacidades que lá existem. Contando a este propósito uma história. Uma história de uma senhora que tinha um problema nervoso. Eu, a propósito desta história, queria deixar uma palavra de muito agradecimento a um esforço titânico que têm feito os tradutores que estão ali atrás para conseguir acompanhar não só as minhas anedotas, como as intervenções de todas as pessoas. Para eles e pelo trabalho que estão a fazer, também uma salva de palmas. Obrigado pela vossa ajuda e pela vossa paciência. O agradecimento é precisamente para me penitenciar sobre a anedota que vou contar a seguir, que não será fácil de traduzir. Dizia eu que é uma senhora que tem um problema nervoso e que encontra um amigo na rua e diz: doutor Rui, ainda bem que o vejo. Sabe o que é? Tenho este problema evidente, não é? Isto é muito desagradável, sabe? Porque eu, quanto mais falo, mais nervosa fico. E às vezes chega a soar um canário, doutor, é muito desagradável. Muito desagradável. Olha, não se preocupe. Isso são coisas que hoje em dia acontecem. Há uma clínica própria para isso. A doutora Rita é a médica ideal para poder acompanhar este tipo de temas. Doutor, existe uma clínica para estas coisas? Existe, sim, senhora. Que bom, que maravilha. Então a senhora chega à clínica e diz: olá, bom dia, eu venho por causa deste problema evidente, não é? Sim, senhora, não se preocupe, a doutora Rita está à sua espera. A doutora Rita chega e diz: bom dia, viva, como está, passou bem? Eu digo: olá, doutor, olha, eu venho por causa deste problema evidente, não é? Pois, já percebi, mas isso é comum acontecer. É assim, é mais comum do que eu pensava. Sim, aliás, temos até um colega só para este tipo de casos. Doutor Duarte, pode chegar aqui. Olá, viva, bom dia. Viva, como está, passou bem? Então, este senhor, sim, serei eu. Portanto, como vê, há colegas só para este tipo de casos. Fico mais aliviada. Então vamos, minha senhora. Vamos, doutor. Doutor, muito gosto em conhecê-la. Minha senhora, muito gosto, colega. Prazer em vê-lo. Adeus, colega. Então vamos. Vamos. E a senhora seguiu no seu trabalho. Envolvi 2 meses, volta a encontrar o amigo na rua que lhe pergunta: olá, viva. Então que tal? Está melhor? E ela responde: nada bem. Pois, vamos lá ver, o problema desta história
é precisamente nós não trazermos das outras pessoas aquilo que eles se calhar não têm os skills ou a capacidade, mas olhar para lá dessa evidência, seja ela e percebermos que há uma capacidade e que essa sim nos cabe a nós retirar. Que essa sim nos cabe a nós dar formação. A Sara falou da formação que teve, o Jacob falou da importância da formação, sobretudo pessoas que não tiveram provavelmente em fases anteriores outras capacidades e cuja às vezes pequena formação pode fazer toda a diferença no trajeto. E portanto sabermos tirar essas capacidades uns dos outros. Não podemos deixá-los de baixa, não os podemos deixar de fora. No fundo temos que ter um conscious capitalism. É um conceito que sei que é caro à Michelle, é um movimento que vale a pena procurarem sobre este conceito, precisamente de como é que atuamos como empresas de uma forma consciente e não como um extra naquilo que é a abordagem da responsabilidade social. Um livro de Daniel Goleman com o Dalai Lama que se chama precisamente Uma Força para o Bem, A Force for Good. Something I know you know too. E uma força em conjunto para corrigir. Corrigir vem do latim cum regere, significa reger ou governar em conjunto. E aqui volta um dos tópicos que foi trazido por este painel. É em conjunto que temos que trabalhar esta evolução das pessoas. Todos fazemos parte, e o Jaume enfatizou, trabalhamos em duas áreas, as pessoas e as empresas. Precisam ter a formação, precisam de perceber que não há aqui uma barreira, que isto não é um extra que se faz numa responsabilidade social, faz parte da nossa sociedade e têm que saber disto, têm que perceber isto e precisam dessa formação para desmistificar, aproveito mais uma vez a palavra aí utilizada. E de facto não podemos, nenhum de nós, pôr baixa neste processo. Nós não podemos estar de fora, devemos estar ativos. A última história para contar que passou-se no Hospital de Santa Maria ao final do dia, que estavam 3 pessoas na mesa e há um senhor que disse assim, epá, já reparaste que está ali Jesus Cristo? Eu disse, Jesus Cristo, és doido? Tu achas que Jesus Cristo vinha a Santa Maria? É ele, então não vês que é ele, com as barbas e o cajado e tudo? Isso não pode ser, então são 6:30 da tarde que o trânsito está na segunda circular, qual é que o homem aqui chegava? Epá, estou-te a dizer que é ele. O outro vai lá, desculpe, o senhor não é Jesus Cristo? Ele não mente, como a gente sabe, não é? Não sou. Epá, então cure-me só aqui o ombro, que eu estou mesmo aflito e tal. O homem lá cura o ombro. Epá, mas não diga nada a ninguém. Não, ele chega à mesa, epá, é mesmo ele. Vai tudo a correr para a mesa, o coxo, toda a gente aflita e tal, não sei o quê. Junta-se um armário de gente ali à volta para pedir ajuda, até que ele cura uma série deles e diz, bem, eu tenho que me ir embora, que o meu pai vê isto, arranja-se uma bronca, tenho que sair daqui. E quando está de saída, repara que ficou uma pessoa com um pijama às riscas, a barba de 3 dias, a comer uma carcaça com manteiga, aliás, com margarina, ali só mesmo assim cair e tal. E Jesus volta para trás e diz, este foi o único que não cravou, que não pediu, que não chateou, que diabo, deixa-me perceber o que ele precisa. E diz, e tu, irmão, de que precisas? E ele diz, ó Barbas, tu não me toques que eu estou de baixo, homem. Epá, e porque isto da baixa, eu não sei como é que se diz baixa em inglês, mas down, não sei. Sick leave, ok. E o conceito é, nós não podemos pôr baixa, estão a ver? Ninguém. Isto não tem nada a ver com as pessoas que estão de baixa. Tem a ver com a facilidade com que nós fugimos do tema. Mas isso não é bem comigo, estão a ver? Epá, não me toques, nem me chames para esse assunto, que eu nem quero ver. Porque a maior parte das vezes é que nós nem queremos ver. E é isso que precisamos de fazer. É isso que transforma o último I que o Rui nos deixou num idle, no ócio da baixa, ou num if, que é se fizermos alguma coisa, nós conseguimos todos ir mais longe. Como comunidade, como um todo que precisamos uns dos outros, talvez aprendendo com os ouriços caixeiros. No fundo, conseguiremos desta forma dar uma carta de condução a tantos Manuel. Quantas vezes é que ele conduziu sem carta? 7. No fundo, conseguirmos dar a carta de condução a todos os que precisam para conduzir esse caminho ao lado connosco. Quem de facto não pôs baixa, aliás, antes pelo contrário, desenvolveu, ao longo de vários cargos que teve nos últimos 20 anos na Televerde, uma paixão e sentido de compromisso pelo sucesso do negócio, bem como, em paralelo, pelo impacto social que o mesmo gera, foi a próxima oradora, Michelle Sirocco. Michelle fez um MBA na ASU e acumula um cargo no Conselho Consultivo para o Center of Services Leadership. Em paralelo, dedica muito do seu tempo livre ao voluntariado e ajuda ao próximo.
no Conselho da Fundação Arrowhead e como voluntária na missão de resgate de Phoenix e Athena International. Admiradora de TEDs, Michelle organizou recentemente o TEDx Perryville Correctional, um olhar por detrás da cortina da reclusão que mostra o potencial que existe para lá dos tiques de cada um, quando se dá uma segunda oportunidade, tendo sido este o primeiro TEDx realizado numa prisão no Arizona. Um exemplo a seguir, a ouvir e a aprender. Michelle Siroco. Okay, thank you. Thank you very much. So to start with, this is one of my favorite quotes about the work that we're all doing. And coming here to Portugal and learning about and meeting and hearing the good work that you're doing in Portugal and Spain as well, I'm very impressed because it's not quite the same in the US, but I find the culture here to be very humane, very forward-thinking and very innovative. So I'm very impressed with what I've been learning since I've been here so far. We just heard him tell you all about me. It's a long list of things that I've done over the past years. I am currently Chief Social Responsibility Officer, formerly Chief Marketing Officer, Vice President of Client Success. I've got a master's degree from one of the best universities in the country. I travel the world. I've run 10 marathons. I love to ski, scuba, hike, bike. I have a fabulous husband, 2 boys who, one is in the United States military. I have, the other is married to a Phoenix police officer. And all in all, I have a really wonderful life. I stand here and I say that with all the pride that somebody who's had a life like mine who can. But that is only the last 15 years of my life. It hasn't always been this way. I was a small town girl, grew up in a small town doing small town girl things, Girl Scouts, church camp, summer camp, best friends. And then we moved to the big city. And when I found myself in the big city, I found it very exciting and very, very interesting. And I quickly fell in with the wrong crowd. And that was a lot of fun for a while. And you know, girls like me didn't go to places like university or good schools or have good jobs. So I did what girls from my neighborhood typically did, and I married my high school sweetheart, and I had a couple children. And then a few years later, I looked around, and with a deep desire for upward mobility, I recognized that I really wanted more out of life. More than my lot in life was going to afford me as a bartender. And so with a misguided entrepreneurial spirit, as I like to describe it, and my penchant for hanging out with the wrong crowd, I left my husband, but I was still a bartender. And so I sooner or later found myself facing the day that I will absolutely never forget. My life had become a little bit like an episode of Breaking Bad, if you're familiar with the American TV show. It is a little wild and a little dark all at the same time. And one morning, I found myself standing in front of the judge. And he said the words to me that I will never, ever forget. He said, "Michelle, I'm giving you the maximum sentence of 7 years in prison." I couldn't believe it. I didn't know how this had happened to me. I had never even actually known anybody who'd been to prison. I'd never been to jail. It was absolutely unbelievable to me. But when I got there, my counselor said to me, he said, "You know, Michelle," he said, "I'm sure you didn't grow up planning to go to prison." He said, "But you're here now." And he said,
you can choose to do your time any way you want. He said, or you can spend your time worrying about what people think about you or how you're going to fit in with this crowd here. Or you can use this time to become the best version of yourself. Well, wow, this was literally the single best piece of advice of my entire life. I had lost everything. I'd lost my husband. I'd lost my children. I'd lost my freedom. And more importantly, I'd lost my self-respect. But suddenly, I felt empowered. I felt empowered to get it all back. And I knew that I had to rebuild my life. There was a lot to do to rebuild my life. I had to fix the wreckage of my past, mend the broken relationships, heal the damage that I'd done to myself, understand the reasons for my behavior. But I also knew that I had to get a job. I now had a felony conviction, and the only real job I'd ever had was bartending. And I knew I didn't want to continue to be a bartender after I'd left prison. It wasn't a healthy choice. And that's when I heard about this thing called Televerde. Televerde was a business-to-business sales and marketing organization that provided sales opportunities to demand generation and inside sales for some of the biggest and the brightest technology companies in the world. But the coolest thing about Televerde was they ran all their contact centers using incarcerated women in the state of Arizona. And rumor had it that if you were really good at it, you could get a job at their corporate office when you got out. And there were stories about girls who had done that and had been successful. And so I thought, wow, this is my golden ticket. Because if I can do this and I can be successful at it, imagine what I can do with the rest of my life. So Televerde is a company that was born in purpose. 1994, the company was founded based on the idea that providing women in prison with jobs, training, and education while they were incarcerated, we could build a profitable business and empower the women to develop the marketable skills that they would need to successfully transition back into the community. The idea was that the women would learn how to sell technology. Our former CEO and co-founder, James Hooker, had come from a background. He'd been an IBM sales executive. He'd built and sold a couple computer businesses. This was the late 90s. The internet was a thing. Y2K was upon us. And he just had a vision that with the industry growing the way that it was, he could really use the women to build a profitable business and teach them to be really good salespeople in a growing industry. If you know anything about sales, you know a really good salesperson is going to make more money than anybody else, and a company is going to be less likely to discriminate against them for their non-traditional background because they're a good salesperson. And so that was the vision. And so here we are, 25 years later, very successful. We have now today over 600 employees. 6 of our 10 contact centers are located in women's correctional facilities. We just opened the 6th one on Monday of this week. And so they placed their first phone calls, and just yesterday afternoon I got notification they generated their first sales leads. We have expanded globally to provide the same type of services that we do in the United States using the women in the prison. We are now located in Glasgow, Scotland, Cordoba, Argentina, and a small base in Melbourne, Australia. We are in the process of negotiating a contract with Her Majesty's Prison. I love to say those words. It sounds so classy. Her Majesty's Prison style, just outside of Manchester, England. So we will be opening up in a women's correctional facility in England in January of next year.
And essentially what we do, we started out, it was really about making phone calls and generating sales leads and sales opportunities. But just as I mentioned, the technology industry continues to grow. The sales and marketing industry continues to expand. There are over 7,000 technologies that support the sales and marketing industry. And so what we recognized is that, well, not every woman wanted to be a salesperson. And there were a lot of other skills that we could teach them. And so we've been teaching them a wide variety of skills. We teach them, we actually do everything necessary to run our business is handled by the women who are incarcerated. They are certified in some of the leading technologies, Salesforce.com, Marketo, Eloqua. They are project managers, certified project managers. They're doing business intelligence and data analytics and building dashboards for other companies, creating integrations and HTML coding, and really anything that you can imagine to run a sales and marketing business to support the biggest companies in the world that are our clients. And so since we've been doing this now for 25 years, we have had over 3,000 women who have gone through our program since inception. And what we do, in addition to the jobs while they're incarcerated, we provide them with the opportunity to continue their career with the company or to go on to work for our clients. And we've also developed a job placement model to provide them with job opportunities to go work for other companies in the community. Today at our corporate office, we have approximately 200 people working at our corporate office. 40% of them started their career with the company while they were incarcerated. We have people in every department at every level of the organization, including 30% of our executive management team that started their career while they were incarcerated. I just can't go the right way, can I? So the question is how have we been able to do this? And I think that's what we're talking about, and that's what's really the most interesting thing, is we really invest in their success. We've been accused of, picking the cream of the crop in the prison, that we only hire the people that have the highest aptitude to come work for us. But that's not the case. The women start by encouraging and coaching each other from the minute they walk in the door, saying, Televerdi is an opportunity for your future, and here's what you need to do to get the job there. And they start coaching them and providing them with materials to study and learn so that they can have the opportunity when the job becomes available. And then we invest significantly in their new hire training. It's a 4 to 6 week onboarding program that's accredited by our local community college, where they're learning everything about a business. If you can imagine, many have never had jobs. Many have had jobs, but we start from the assumption that they don't know anything about a business. And so it starts with, what is the structure of a business? What are the people in a business? What is the department? What is finance? What is sales? What is marketing? What is operations? And so teach the basics, and then the personas and the personalities and all of the things necessary to understand how business works. I refer to it as a mini MBA. They call it a boot camp. But it works. But the most important thing that they learn from the beginning, and the girls will tell you this, is that, and my favorite story is Rachel. She told me when she got to Perryville, when she got to prison, she was at the worst point in her life, and she looked around, and there were some women that were different. They carried themselves different. They stood a little taller, they were a little neater, they were a little cleaner, and they talked differently. Their vocabulary was different, and she didn't know what it was, but she wanted what they had. She knew whatever it was, if she could have that, she could have a better life. And so she sought out the girls, and they explained, and she applied for the job, and she didn't get it, and she applied for the job again, she didn't get it. It took 5 times before she got the opportunity, but she was determined. She got the opportunity. She worked for us for about 18 months while she was on the inside, transitioned to our corporate office, and today she's working for one of the biggest software companies in the world as a sales executive.
And so when I talk about what we do and how we do it, and we had this conversation over dinner last night, we represent the biggest companies in the world. I'm sure many of you recognize these logos. But companies like that don't buy from companies like us because we have a cute business model, right? I mean, that may feel good. And they don't buy from us because we're the cheapest, because we're not. We are the premium provider for the services that we do. They buy from us because we deliver results. And we pride ourselves on delivering results. Our CEO was adamant that because of the business model, we had to be able to deliver 20% more than anybody else, because going into it, people were going to expect 20% less from us. So the mantra has always been to over-deliver to exceed customer expectations. Today, we're proud, extremely proud of the fact that we have delivered over $8 billion in revenue for the brands and the logos that you see up there on the screen. SAP is one of our favorite examples. So a quick case study on SAP. They've been a client of ours for 10 years now. We have delivered them over 30,000, and this slide is actually about 8 months old, so it's more than that now. Over 30,000 sales opportunities. And when I say sales opportunities, I mean a qualified opportunity that has a pipeline value, a dollar value associated with it. 30,000 opportunities we've delivered to them that has delivered $825 million in revenue software sales for their organization, which is a 14-to-1 return on investment for them, which is fabulous. But for us, what it really is it's about 780 women who've worked for them on the inside. Over 200 have transitioned to our corporate office. They have gone on to work in the industry representing software companies all over the country, actually all over the world now, because we've had some move over to our Glasgow office. And last year, 12 of the top 20 business development executives at SAP's corporate office in Scottsdale, Arizona, started their career with the company, with Televerdi. And the #1 business development rep in the entire world at SAP last year was a Televerdi graduate. So why does this matter? You have your numbers about incarceration. The United States, we are really big at going big at things, and so we have managed to become absolutely #1 in incarceration in the world. That is not on a per capita basis. That is on the sheer number of people that we have incarcerated in our country. It's not something for us to be proud of. We have 2.3 million people who are currently incarcerated in our country. We have 70 million people who have a criminal record. So what that means in the United States today is that 1 in 2 people have an immediate family member that is currently or formerly incarcerated. We have as many people in our country who have a criminal record as we do people who have a college degree. So we are, even top of all of that, we're spending $182 billion a year on this problem. Just in the little state that I live in, Arizona, we're spending $1.1 billion a year to incarcerate people, which, if this was solving a problem, it would probably be okay. As business people, the return on investment for this is horrible, right? So the recidivism rate, you guys call it the reoffend rate or the reentry rate, for our country nationally is actually 83% of people will go back to prison with new charges within 9 years. The general average is about 67% of the people will go back within 3 years. It's a huge problem. We heard a little bit about the unemployment rate. In the United States right now, our unemployment rate is 3.6%. It has been below 4% for 17 months, and we have 10,000 people retiring every day, the baby boomer population. But unfortunately, the 70 million people with a criminal record have a 25% higher unemployment rate. In fact, for women who have been convicted of a felony, the average unemployment rate is 47%.
And so the other issue around all of this that's near and dear to my heart is that, and I'm not sure the statistics here, but in the US, 4 out of 5 women in prison are mothers, and 67% of those children are under the age of 18. Which, depending on what story I look at, those children are 3 times more likely to go to prison themselves than the national average, right? So it's a generational problem. And so, you know, when we think about what do we do, how do we solve this problem, it's a huge problem. We're really proud of the Televerdi effect, and that is for the 3,000 women that have worked for Televerdi, our actual recidivism rate is 5.4%. So it's 96% less than the national average. By keeping the women out of prison in the state of Arizona alone, we have saved the state $73 million in the last 10 years, just by the reduction in the recidivism rate. The women, and I didn't talk about this a little bit before, while they're incarcerated and they're working for us, they are all earning what's called federal minimum wage. So they are earning an hourly rate that enables them to not just take care of themselves while they're incarcerated, right? So they buy their own shampoo and all the necessities, and they don't have to be a burden on their families by their families having to support them while they're incarcerated. They're able to pay fines, restitution, legal fees. They're able to pay child support. They also pay a stipend towards their room and board, basically offsetting the impact to the taxpayers. They're contributing to the cost of their incarceration. And they have a savings account, a really nice little trust fund, a nest egg, if you were, that is available to them, that's given to them when they're released so that they can restart their life with clothes and a car and the things that they need to start their lives over. And so what this has also done is provided $1.5 million a year goes to our state to contribute to the cost of their incarceration. Over the lifetime of their career, it is estimated that it will be another $50 million in taxes that will go to the state. So really having this long-term impact on the financial well-being of our community. But most importantly, the thing that really matters is the people. And for the women of Televerdi, they have a 94% employment rate 1 year after incarceration. The average salary for somebody coming out of incarceration the first year in the United States is $10,469. The women of Televerdi for the first year are reporting greater than 3 times that. And that salary continues throughout at 5 years post-incarceration. They're reporting 4 to 5 times higher salaries than other formerly incarcerated people because of the skill set that they've been able to develop. 81% of the women who work for us post-incarceration, 81% have university education compared to at the time when they became incarcerated, less than 7% did. And finally, it's really about this kind of generational impact. It is the women become role models, not just for each other, but for other women. They become advocates for criminal justice reform. They become role models for their own children, for their own families. And as a result, their children are more likely to graduate from high school and go on to university. The gal sits right outside my office just this last school season, Ivana, her son, he graduated as valedictorian from his high school with a full scholarship to go on to our state university. So the impact that it's having on the families is what really makes a huge difference. And so I want to just thank you all for having me here to share this. And the reason why I'm passionate about what we're doing is the Televerdi story is a fabulous story, but what's most important to me is that I believe
that if more companies would do what Televerde is doing, not just in the US, but throughout our entire country, we could really have a very significant impact on the lives of the individuals, on their families, and on the communities in which we all live. So thank you very much.